Sabe como é que se dá a formação da identidade e da individualidade de um ser humano e como isso pode possivelmente relacionar alguns traumas? E o que isso tem a ver com o Evangelion? Na verdade é tudo, né? Porque esse anime foi totalmente inspirado nessas reflexões. Inclusive, se você assistiu esse anime e não entendeu nada, esse vídeo pode conter algumas chaves para você compreender essa trama. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Se você já é da casa, muito obrigado por voltar. A sua participação sempre é muito importante para nós. Agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Eu tive o contato com Neo Genesis Evangelions em dois momentos da minha vida. Um quando adolescente, lá por volta dos 14, 15 anos, e outro agora, recentemente, nessas férias que eu reassisti. E o interessante é que cada momento que eu assisti essa trama, eu tive uma interpretação diferente. No entanto, quando eu era adolescente, faltavam-me algumas bagagens, tanto da filosofia como da psicologia e até mesmo de uns símbolos religiosos. Já nessa segunda vez que eu assisti, eu percebi vários detalhes que eu havia deixado passado, importantíssimos para você compreender a trama da história. Por exemplo, quando adolescente, eu achava lá os três pilotos de Eva, o Shinji, a Rei e a Asuka, três adolescentes problemáticos. E pelo amor de Deus, como é que o mundo pode depender de três adolescentes como esse? Um é depressivo, o outro é melancólico e uma outra super arrogante. Falei, meu Deus, o mundo está perdido, como é que isso vai acontecer? Já hoje eu tenho uma outra visão desses três personagens. Eu consigo entendê-los como herói. Calma que eu já explico porque eu entendo que eles são heróis. Portanto, eu preciso dividir esse vídeo em três etapas. A primeira, uma análise do anime, quando ele foi feito, quais são as propostas. Segundo, o embasamento filosófico, que é muito importante, que está por detrás dele. E terceiro, explicar um pouco sobre a mitologia própria do anime, para depois eu defender essa tese que os três são heróis. Vamos lá? Com calma? Da primeira parte? Esse anime foi produzido em meados da década de 90, entre 94 e 96. E aqui é muito importante ressaltar alguns aspectos importantes. Primeiro, o tipo de animação dele é altamente evoluído, sendo do gênero mecha. No entanto, os robôs ali, que na verdade não são bem robôs, aqui os Evangelions, eles são apenas uma das características da história. O autor, além de fazer uma história com robôs gigantes que defendem a humanidade, ele quis colocar algo profundo por detrás, que é a questão da depressão. Até porque um dos seus produtores passou numa crise profunda de depressão, e ele quis trazer essa sua experiência através desse anime. Então, o Evangelho, ele tem duas propostas. Fazer uma história no qual se tem os mechas, aqueles robôs gigantes, que não é bem um robô, vou explicar isso com mais calma depois, e também trabalhar a questão da depressão. E pode-se dizer que, em partes, eles conseguiram fazer isso com relativo sucesso. Até o 16º episódio vai cadenciando a parte de ação da série e a questão filosófica. No entanto, fazer esse tipo de desenho na época era muito trabalhoso e muito caro. E a verba dos produtores foram indo para o ralo. E eles foram tirando cada vez mais as animações, usando cenas repetidas, ou mesmo cenas estáticas, e deixando mais o engajamento filosófico, mais a ideia filosófica por detrás. E isso, inclusive, chegou a revoltar alguns fãs, que nos dois últimos episódios da série, ele é totalmente não animado. Ele tem cenas repetidas, muitas reflexões, e vai colocando símbolos toda hora. E, no entanto, foi uma saída genial que o diretor conseguiu fazer, porque com baixo recurso, ele conseguiu pôr a ideia dele. Só que os fãs exigiam algo animado. E eles chegaram, inclusive, a ameaçar de morte os produtores. Depredaram o prédio da produtora e tudo mais. E aí que foram feitos o The End of Evangelion, que é o filme, que são os dois últimos episódios recontados de forma animada. E nesses dois últimos episódios eles entregaram muita animação, muita violência e muita psicodelia. Então, para entender com maiores detalhes, vamos aqui primeiro começar com a filosofia que está por detrás. É importante aqui ressaltar mais uma vez, o pano de fundo é a depressão. E qual que vai ser o tema central do autor? Ele vai trabalhar com o chamado dilema do ouriço. O que seria isso? Um ouriço, aquele bichinho lá, redondo, do mar, sei lá, ele é cheio de espinho. Se ele se retrai demais, ele se machuca. Se ele expande demais, ele machuca os outros que estão em sua volta.
E o que isso quer dizer? Ele está remontando um paradigma de Schopenhauer, que é conhecido como paradigma do porco-espinho. Para entender esse paradigma, nós vamos pensar que nós vivemos numa floresta, somos todos porcos-espinhos, e vivemos uma floresta muito gelada. Então, para que nós podemos se aquecer e não morrer de frio, os porcos-espinhos têm que se juntar. Na hora que eles se juntam, tem um problema. Se eles juntarem demais, um porco-espinho vai machucar o outro. Então eles vão se afastar. Só que eles não podem se afastar muito, senão eles morrem de frio. E fica naquele dilema. Isso daí, transportando para nossas relações sociais, nós como indivíduos, se a gente se isola demais, a gente se machuca. Nós somos seres sociais, a gente precisa estar num convívio social. No entanto, se a gente se abre demais, se aproxima demais das pessoas, as pessoas podem nos machucar e isso acontece a todo tempo. Então, a nossa vida podemos dizer que essa sanfona, ora a gente se isola e ora a gente convive assim, e vai fazendo essa harmonia. Certo? E uma coisa que eu percebi de muito detalhe aqui, que dá pra gente trazer um embate de dois filósofos modernos, que é John Locke e Thomas Hobbes. No qual, para transpor a primeira ideia, eu vou usar de John Locke. O John Locke ele é um empirista, ele é um pai do liberalismo também, e ele alega que a formação do indivíduo se dá com as experiências de vida. Todo e qualquer tipo de conhecimento que entra na nossa mente vem através das experiências. O nome disso, inclusive, é empirismo. Então, tudo e qualquer coisa, até a nossa formação de indivíduo, de ser, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente gosta, tem muito a ver com aquilo que a gente vai vivenciando durante o dia a dia. Podemos dizer que nossa vida, nossa mente é uma tábula rasa, um caderno em branco. E conforme a gente vai vivendo, nós vamos preenchendo esse caderno com as nossas experiências. Então, nada nasce pronto. Então, a gente vai construindo conforme a vida. John Locke defende também a ideia do liberalismo, no qual os seres têm que ter a liberdade para garantirem a sua felicidade, a sua propriedade e tudo mais. Não pode ter um controle muito rígido dos outras pessoas sobre nós, muito menos do Estado. No entanto, um outro filósofo inglês que se opunha à ideia de John Locke é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ele já vai acreditar da seguinte forma, que o homem é o lobo do próprio homem. Então o que isso quer dizer? Que todos os animais têm um predador. E o homem ele domina a natureza, sendo ele o predador dele mesmo. Transpondo aqui para a série, o que isso quer dizer? Que, pegando a ideia de John Locke, a formação do indivíduo, ele está ali se formando. O que é que vai machucar o outro indivíduo? O próprio homem. E o Thomas Hobbes, ele alegava que, para garantir que um não passe a perna no outro, que para a sociedade viver em forma de harmonia, você deveria deixar todo o controle do Estado, dos indivíduos no Estado. Ele era a favor de um Estado super forte. Ele defendia inclusive o absolutismo. Um dos grandes dilemas da série é um negócio chamado instrumentalidade humana. O que seria isso? Os seres são fracos, eles têm dores, eles têm sofrimentos. A ideia deles era juntar todos os seres, todas as consciências num único ser grandão, no qual você não vai ter esse problema de sofrer. Porque você vai juntar todos os seres humanos, todas as fraquezas vão embora. Só que ao você fazer isso, você vai perder a individualidade de cada um dos seres. Você vai abrir mão do seu ser individual e vai entrar numa consciência coletiva, não tendo assim sofrimentos. E a série toda vai ficando nessa cadência, no qual vale a pena ser indivíduo, fraco, sofrer, ou vale a pena abrir mão da sua individualidade e entrar em algo mais supremo, onde todos os seres ficam juntos controlados por apenas uma pessoa. É um grande paradoxo do filme. E é por isso que eu digo que o Shinji é um herói. Calma que eu já explico. Uma outra referência que se faz na série muito forte é sobre as teorias de Freud. Tem vários detalhes dentro da análise freudiana, da psicanálise freudiana, que estão presentes nas séries. De forma muito resumida, assim, eu estou correndo o risco de ser até vulgar com as ideias de Freud, ele alega que viver é esse processo de sofrimento. Tanto que alguns especialistas freudianos que eu já ouvi, eles falam que nossa vida é um eterno sofrimento e a gente tem que sempre fazer análises para tentar compreender um pouco mais. Uma vez que o mundo externo, ele sempre vai agir contra nós, porque eles sempre vão ter uma forma de machucar. Seja nas nossas necessidades fisiológicas, como comer, usar o banheiro, entre outras, ou mesmo com a relação com as outras pessoas. Porque o outro sempre vai ser uma negação de nós.
Porque nós somos indivíduos e vamos querer impor a nossa individualidade no outro ser e vice-versa. Isso daí vai ser sempre, dependendo da forma que isso ocorre, vai ser algo não muito natural, não muito, como posso dizer, natural não é o termo correto. É uma engrenagem que pode ter atritos e gerando os traumas. E a análise freudiana justamente entra nisso. Tem um termo em Freud chamado castração, que é justamente isso, é a parte de você cortar todos os prazeres. Ele vai falando que o primeiro momento de castração é no nosso nascimento. A gente está lá todo lindo e belo no útero da nossa mãe, de repente vem um médico e puxa a gente lá de dentro, ou o corpo da mãe mesmo expele nós de lá, e aí vai ser o primeiro trauma, porque você está lá no útero com aquele lá, todas as suas necessidades bonitinhas, e quando o cara te tira, corta o seu cordão umbilical. E agora, meu filho, você tem que dar até um tapa na bunda da criança, ó, acordou, viva, vamos lá. Isso daí já é um sofrimento. E ele vai trabalhando outros momentos de castração, que é o próprio amamentar. Quem aqui já viu uma criança amamentando, ela não quer largar o seio da mãe. E quando você tira, ela fica caçando. Porque ali ela tá no conforto, tá quentinho, tá alimentando, e você tirou, você cortou. Isso daí são só alguns exemplos. E isso na série vai mostrando a todo tempo. Quando eles estão dentro do Eva, sobe um líquido lá que é LC, não sei das quantas, não fugiu. É um líquido que meio alaranjado que assemelha-se muito àquele líquido que tem dentro do útero. Outro exemplo disso, que os Evas são conectados em cordões umbilicais, que é a fonte de energia. E quando tira aquele cordão umbilical, eles ficam desesperados. Até porque eles têm 5 minutos de ação. Mas são todas referências freudianas, no qual viver esse conflito constante. E Freud, uma das inspirações de Freud, inclusive, foi Schopenhauer. Então Freud bebeu um pouco dessa ideia do porco espinho lá. Se você junta demais, você acaba gerando problemas, se você afasta demais, gera um problema também. E estendendo um pouco mais as discussões, eu também quero trazer aqui um outro tipo de viés de interpretação, que é da disciplina positiva. Um grupo de psicólogos dos Estados Unidos, que eles alegam que todo ser humano busca duas coisas de forma incisivas na sua vida. Que a primeira é fazer parte de um grupo. Nós somos seres sociais. Então a gente quer fazer parte de um grupo, quer se sentir parte do mesmo. E a segunda coisa é que nós, dentro desse grupo, nós queremos ser importante, ser relevante neles. Nós não só queremos ser aceitos, mas nós queremos participar de forma ativa, não apenas de forma passiva. E quando nós não conseguimos isso acaba gerando aos traumas, alguns conflitos entre nós. Algumas pessoas, por exemplo, quando não conseguem ser aceitas nem se sentir importantes, elas reagem de formas não muito assim saudáveis. Por exemplo, pessoas extremamente carentes, tem outras que partem para a rebeldia, para a violência, ou mesmo um dos fatores que isso pode ocorrer é a depressão e a melancolia. Então, a disciplina positiva fala, para você, um dos pontos principais para você conseguir motivar uma pessoa, tirá-la de um estado de sofrimento você tem que entender que ela quer fazer parte de um grupo e ela quer ser importante nesse grupo. E, no caso ali, nossos 3 personagens principais que pilotam os Evas, eles têm esse dilema existencial. Eles são pessoas que são ou isoladas, que tiveram um corte abrupto de sua família, ou mesmo são usados como ferramentas, não dada a devida importância, aquela carência, aquela afetividade social. Vem cá, pilota seu robozinho e vai embora. Tchau, vaza. É mais ou menos isso que vai acontecer. E a gente percebe todo momento nos 3 personagens principais esses dilemas. Seja a Carrey sendo, como é apresentada na série, um pau mandado do Gendo. O Shinji, que foi abandonado pelo pai, e tem a Major Katsuragi, que vai ampará-lo dessa forma, e ela vai tentando suprir essas falhas do pai, ou mesmo a Asuka, que é super arrogante, mas nós vamos entender por que essa arrogância dela. Que ela viu a mãe dela se matando de uma forma muito traumática, e ela presenciou isso tudo, e ela falou, para suprir, eu quero ser uma super pilota de Eva. Só que, aí vai entrando todos os dilemas que eu já explico mais a fundo. Eu sei, você pode perceber que essa série é extremamente complexa. Então, quantos livros aqui que eu peguei, ou ideias diversas, só para
fazer esse pano de fundo. E todo esse material se faz extremamente necessário para entender a trama. Porque, como eu disse, o autor não quer só colocar uma luta de robôs ali para salvar o mundo. Ele quer trabalhar algo mais profundo. Então ele usa essa luta de robôs e também traz a questão da depressão, de você não se sentir importante na sociedade e como é que a gente pode superar essas formas. Que, inclusive, acredito eu que seja algo que ele passou, um mecanismo, um processo que ele passou para curar da depressão que ele teve. E, para entender um pouco mais essa trama, eu vou fazer um resumo da mitologia da série. Como eu disse, é um resumo, não vou explicar em detalhes. Inclusive, eu assisti vários vídeos explicando isso de forma bem detalhada, não é ideia do meu vídeo. Deixarei aqui o link de alguns, como o do VideoQuest, que ele tem uma série de 3 vídeos explicando só sobre Evangelho. Se você quer saber detalhes da mitologia e do próprio enredo, assista ele. Eu farei um resumo direcionando para entender a ação dos personagens apenas, certo? Então, essa série, para entender a mitologia, ela é extremamente metafórica, ela é extremamente simbólica. Ela vai usando coisas da filosofia, como expliquei, e da religião também. Só que aqui o importante é, ela usa apenas o símbolo da religião. Ela não usa a religião como um todo. Como assim? Eles vão citando lá que eles acharam o manuscrito do Mar Morto. Tá aqui. Eu, quando adolescente, eu não entendi bulhufas assim dessa parte, eu tentei. Eu fui lá e comprei o livro dos manuscritos do Mar Morto, que foi uma parte da Bíblia que não entrou, que escreveram e ficou guardada ali nos Mares Mortos, numa caverna, e no meados da década de no meados do século XX, acharam. Tá. Só que eles não vão usar manuscritos dessa forma. Não é a parte bíblica. Então, outro exemplo, quando fala de Adão. Não quer dizer que Adão foi o primeiro homem. Então, tem vários detalhes que a gente tem que entender. Já que eu falei dos manuscritos do Mar Morto, o que seriam esses manuscritos? Uma sociedade secreta chamada Scilly, durante a Idade Média, achou os manuscritos explicando sobre a origem da vida na Terra, sobre o que seriam as divindades. E aí que entra a parte. Então, na história, tinha uma espécie alienígena muito evoluída, bilhões e bilhões de anos atrás. Não explica os motivos, mas essa espécie se sentiu ameaçada, que estava acabando. Então eles resolveram colocar em algumas sementes, como eles dizem, todas as informações dividindo em 2 partes, que é a semente da divindade e a semente da vida, da sabedoria. E ela mandaram essas sementes para o universo. Mandaram várias sementes. Só que eles colocaram uma regra. Essas 2 sementes, em hipótese alguma, poderiam habitar o mesmo planeta. E caso isso acontecesse, eles tinham alguns mecanismos, como a lança de Longinos, para impedir esses feitos, para cortar, para conseguir remediar. Então, na Terra, chegou primeiro a semente branca, que é a semente de Adão, que são a semente das divindades. Então, eles chegaram aqui, começaram a proliferar e tudo mais. Isso há 4 bilhões, coincidindo com a formação da Terra, inclusive, hein? Isso é muito interessante. Algum tempo depois, não se sabe o porquê, veio a semente negra, que é a semente da Lilith, que proliferava a vida. Ela, teve um impacto. Pelo que eu entendi, ela veio de forma desgovernada. E com esse impacto, a lança de Longinos delas foi para o espaço, literalmente. Então, o mecanismo de defesa dessa sociedade essas 2 sementes não podem existirem juntas. Então, o que fizeram? A lança de Longinos de Adão foi lá e bloqueou o desenvolvimento de Adão. Ele ficou no seu estado incipiente. E a Lilith começou a desenvolver, dando origem na vida. E como eu disse, a Scilly, elas descobriram esses feitos, descobriram todos esses mecanismos com os manuscritos do Mar Morto, e eles, uma vez sabendo disso, eles entenderam que a semente da Lilith é uma semente impura. E tudo que ela gerou é impuro, inclusive o ser humano. Então eles queriam resetar toda a vida na Terra para purificar e voltar os anjos. Só que tem um detalhe, eles não queriam fazer conforme essa civilização tinha predestinado. Eles queriam fazer de uma forma que eles ficavam no controle e fizessem ao modo deles. Tipo, meio que um homem querendo encarar e dominar as divindades. Isso daí eu já tenho outros temas de outros desenhos, filmes que eu assisti, ou mesmo livros, que eu quero trazer de volta, que é o homem
se sentindo Deus. Ah, só um detalhe. Quando a semente negra chega de Lilith, foi considerado o primeiro impacto. Pum! E quando a Cili, lá por volta dos anos 2000, eles vão tentar fazer esse processo para que eles vão chamar de instrumentalidade humana, que é você resetar a vida na Terra, juntar tudo daquela forma. São os detalhes muito técnicos, que aquilo que eu disse, eu não vou entrar aqui no vídeo. Quem quiser saber maiores detalhes disso, deixarei um link aqui para o VideoQuest, é muito bom. Deixei já, né? O que acontece? Quando eles vão tentar fazer os testes para fazer o que eles querem, eles acabam gerando uma grande explosão. Porque, se não me falha a memória, quando a semente negra toca na semente branca, ou seus descendentes, você gera uma explosão para meio que destruir. E o que acontece? Essa explosão matou mais da metade da Terra, da população humana, desviou o eixo da Terra, mudou o clima, gerou caos, gerou guerra, gerou tudo. Depois de um tempo, eles conseguem pacificar e eles voltam aos testes. Nesse segundo momento, o Gendo, que fazia parte da Cili, ele vai ter uma agenda própria para conseguir fazer essa instrumentalidade humana. Então ele vai assumir o controle, ele vai criar a Nerve, que é o que comanda os Evas, e através desses Evas, que são clones de Adão e Lilith, esses seres primordiais, são clones, e é daí que vem o nome Eva, eles são chamados de Eva o tempo inteiro. Por quê? Eles vão tirar um pedaço desses seres primordiais e vão criar os seus clones. Isso daí, Adão tirou a costela de Adão e fez Eva. Então, essa é a ideia do Evangelho, do Eva. Evangelho é boa nova, mas enfim, por isso que eles chamam de Eva. Bom, com esses clones, eles vão colocar uma armadura de contenção, ou seja, aquilo ali não é um robô, é um ser divino ou ancestral, com uma armadura para você controlar esses bichos. Só que este clone, você precisa de uma alma e também um piloto para você conseguir fazer isso. E a mãe do Shinji e da Asuka vão entrar de uma forma nesses seres. A mãe do Shinji, pelo que eu entendi, dá a própria vida, e a mãe da Asuka vai colocar a sua mente nela. Só que quando ela faz isso, ela fica doida, é onde que gera os traumas e que a Asuka presenciou e tudo mais. E um detalhe importante é que quando a Cili faz aquele teste e causa o segundo impacto, a lança de Longinus sai de Adão e ele volta a fazer o que ele foi programado. Que no caso, se duas sementes entrassem na mesma coisa, no mesmo planeta, eles tinham que dar um jeito na situação, uma tinha que ser inibida. E o que Adão começa a fazer? Um dos mecanismos de defesa era liberar 17 anjos para limpar a outra semente e resetar, colocar tudo guardadinho, como ela foi feita com a lança de Longinus. E aí entra os vilões da história, que para mim são 3. Os anjos, que é o vilão que eles querem acabar com o fruto de Lilith, da humanidade, logo passa a ser o vilão número 1. A Nerve, a Cili, sabendo que como funciona o procedimento, eles querem acabar com a semente lá da Lilith, mas ao modo deles. E o terceiro vilão que eu vejo é o Gendo, que ele quer passar a perna nos anjos, né? Derrotar os 17 anjos e fazer uma coisa conforme ele quer, diferente da Cili. E esses 3 vilões vão movimentando a série. Nos primeiros episódios, na série geral, vem os 17 anjos. Depois que termina os 17 anjos, a Cili tenta destruir a Nerve. E quando a Nerve consegue de uma forma assim, muito dramática sobreviver em partes, alguns membros, o Gendo ele vai tentar fazer a instrumentalidade à forma dele. Então o que seria essa instrumentalidade? Como eu falei lá no início, é você colocar toda a alma humana, todo o processo dentro de uma forma única e ser. Lá aquela discussão que eu fiz como Hobbes, seria um Leviatã, vamos assim dizer. Uma vez que esses 3 pontos foram esclarecidos, a análise que eu fiz no mangá, o embasamento filosófico e também essa parte da mitologia própria, vamos entender por que os 3 pilotos de robôs, aqueles 3 adolescentes problemáticos, são os heróis. Aqui nós temos que entender a formação individual de cada um, da psique de cada um, da personalidade de cada um.
Eles são três pessoas que, de uma certa forma, foram traumatizadas. Isso vai mostrando a série toda. Eles são depressivos, melancólicos, arrogantes, enfim, entre outras coisas. E eles têm que superar esses problemas que eles têm para conseguir, então, fazer o que eles têm que fazer. Certo? E isso vai juntando junto com as brigas. Vamos começar com o Shinji. O Shinji é uma criança que foi abandonada, quando criança, pelo pai. A mãe dele morreu num desses experimentos. Ele foi abandonado pelo pai, porque o pai ficou louco pelo trabalho e queria fazer tudo. E mandou ele para viver com os professores, que é o que eles falam de sensei, né, lá na série. O que acontece? O Shinji, ele meio que aprende a se esquivar. Ele fica na dele lá, de boa, sem grandes problemas. É uma criança que se sente abandonada, não faz parte de nada, não é importante para nada, e é isso aí. Aí do nada ele é chamado para ir a Tóquio 3, que é onde estão todos esses paradoxos, essa estrutura da NERV com os evangelhos para ele ser um piloto de anjo. E o porquê ele é um piloto de anjo? Porque a alma da mãe dele entrou no Eva 01. Então a alma da mãe dele só vai aceitar algo próximo a ela, que ou seja o marido ou o próprio filho. Só que no início ele vê o pai dele ignora, é totalmente frio, ele não gosta, e no entanto ele é um cara extremamente sensível, vamos assim dizer. Ele fala, não vou pilotar essa coisa, nunca ouvi falar tal, e ele vê a Rei toda lá enfaixada, machucada, indo para pilotar, já que ele não vai, vamos mandar a Rei. Ele falou, o quê? Ela vai pilotar dessa forma? Deixa que eu vou. E aí começa toda a trama dele. E ele vai se tornando e vai se identificando, vai ganhando a importância dele como piloto de Eva. Tanto que chega um certo momento da série que ele fica um cara insuportável. Ele se acha o piloto e não tá nem aí para os procedimentos, vai que vai. E isso acaba gerando um monte de merda, inclusive. Mas enfim. Daí nós vamos entrar na Asuka. Como eu disse, a mãe dela era uma cientista que colocou a mente dela dentro do Eva 02. Só que nesse processo deu certo, muito certo, beleza, só que ela ficou louca. E começou a ter seus ataques, seus surtos, vai mostrando na série, e ela acaba se matando. E a Asuka, como um mecanismo de defesa, ela fala, não, já que minha mãe morreu pelo evangelho, com isso tudo, eu tenho que ser uma pilota para honrar minha mãe, e eu vou ser a melhor pilota. E ela começa a treinar, ela começa a pilotar o Evangelho 02. O que acontece? Ela é de fato a melhor pilota, que domina todas as técnicas, faz tudo. E ela é arrogante com isso, ela mostra uma certa arrogância. No entanto, como o Shinji vai se destacando, ela vai se sentindo menos importante, ela vai entrando no processo de depressão. E ela não consegue mais pilotar. E ela vai entrando naquela crise existencial, que vai ser superada só no The End of Evangelions, na primeira parte. Que ela entende o que é o evangelho, ela entende que a mãe dela está ali, que ela está próxima, e ela se torna a pilota. Ela consegue lutar contra vários monstros, atrasando o plano da NERV, até que o Shinji chegue lá e consiga fazer tudo. E agora falta falar da Rei, que na verdade ela é vista sempre como uma palmandada do Gendo, sendo um instrumentinho, um bibelô dele. Só fazendo o que ele mandava e toda hora falando, não, tem que fazer a missão, tem que cumprir a missão. E não se socializando. Só que aí que está a questão. O Shinji mostra um afeto por ela, se importa por ela, cria um certo laço com a Rei. E ao ver isso de alguma certa forma toca ela, a toca. E no momento final lá que o Gendo consegue atrasar a Cilly, aquele ataque e tudo mais, e começa a fazer o processo de instrumentalidade, a forma dele, que ele põe um embrião de Adão na mão dele e o coloca dentro da Rei, ela fala, não quero fazer com você. Até porque o Shinji está em perigo lá em cima e ela vai ajudar o Shinji. E nesse momento ela começa a fazer a instrumentalidade à forma dela. Ou seja, não foi nem da forma dos anjos, nem da Cilly, nem do Gendo. Foi ela que guiou essa instrumentalidade. E como o Shinji estava dentro do Evangelion, ela vai, o abraça e convida para fazer parte da instrumentalidade, que agora ele não precisa mais sofrer, que tudo vai se resolver e tudo mais. Só que nesse momento tem a virada.
o Shinji começa a refletir o que é viver. E ele chega à conclusão que não. Ele não quer perder a individualidade dele para ficar em algo que controla todas as almas e tira as fraquezas. Ele fala, não, viver é isso, viver é sofrer, viver é se expor ao perigo. E é isso que faz a vida valer a pena. É isso que eu quero. Eu aprendi, eu amadureci e não vou fazer parte da instrumentalidade humana. Nesse ponto, o que a Rei fala? Tá bom, você não vai fazer. E aparece o Shinji saindo dessa instrumentalidade e a Rei fala, todo mundo que quiser viver da sua forma individual, porém com as suas fraquezas, pode sair também. E esse fechamento da série, inclusive... Não, tá aqui, Nietzsche. Inclusive, esse fechamento é uma parte de Nietzsche. Que Nietzsche vai beber um pouco da ideia de Schopenhauer. Uma outra ideia de Schopenhauer é a vida nada mais é do que um vácuo entre dois infinitos. Então, ó, não existe nada antes, não existe nada depois e tem sua vida. A vida é um sopro. E não tem nada que controle a vida. É algo bem cético nesse sentido. E Nietzsche fala que a vida que vale a pena ser vivida é nesse sopro de vida no qual você tem as várias possibilidades que você vai tendo durante a sua vida. Você vai apanhar, você vai ganhar, você vai perder, você vai sofrer, você vai ter prazeres. A vida é o inesperado. Não tem nenhuma regra que rege a vida. E Nietzsche fala, e é por isso que vale a pena viver a vida. Se você vive nessa intensidade, então você viveu bem. Aí entra a lei do eterno retorno, que é um outro ponto que a série mostra no Rebuilds, que a lei do eterno retorno em Nietzsche é, se algo é bom, você vai querer que isso repita eternamente, vai fazer um looping. E aí é uma outra viagem da série que eu não explorei ainda, posso até para futuros vídeos fazer. Mas é isso, gente, é essa sopa toda do Evangelho, uma série aparentemente boba, inocente e que tem uma baita história por detrás. E assim eu termino esse vídeo, é a conclusão do final de o Shinji falando, não, viver vale a pena, e é isso que eu quero. Tanto que no final lá da série, dos 26 episódios, quando termina todo mundo falando, ele fala, eu quero viver, e todo mundo, parabéns. E as pessoas do contato dele o parabenizando, e ele salvando o mundo, certo? Do jeito dele, do jeito da série, certo? E aí, fez sentido para você que assistiu o Evangelho? Ajudou a entender essa reflexão filosófica de identidade e personalidade? Se sim, deixa aquele joinha maroto para nós. Se você conhece alguém que não compreendeu essa série, compartilhe esse vídeo com ele, que assim ajuda a divulgar um pouco mais essa ideia. E antes de encerrar, eu queria fazer aqui a sessão agradecimentos, que como sempre, vai a você que assistiu até aqui, a Lilian na estrutura como canal como um todo, e ao Fábio, que com as conversas que eu tive com ele sobre psicologia e filosofia. Então, muito obrigado e até a próxima! Certo? E vai ter um momento que ele estrangula ela, isso daí eu tenho duas interpretações possíveis. A primeira, ele sempre teve uma relação de atrito com a Asuka e com os outros, e de machucar, então ele estava acostumado a fazer isso, ele foi fazer. E uma segunda interpretação ele foi ver se realmente ela estava viva, se eles estavam vivos. E aí começou todo... aí ela faz o carinho nele, ele para de estrangular e a série vai tudo.